nos ajudou o Senhor. Oh, glória! Até aqui foi difícil, mas eu consegui, eu cheguei. Até aqui, eu não tinha nada. Olha para a sua vida lá atrás, há 10 anos atrás. Quem era você? E olha para você agora. A diferença. O problema é que, às vezes, as nossas emoções não nos deixam ver isso. A circunstância não nos deixa ver isso. Aleluia. A Bíblia diz que Elias tinha os mesmos sentimentos, a mesma estrutura. Mas, olha só, ele foge para uma caverna, porque ele estava fugindo de Jezabel e dizendo que não era para morrer, certo? Mas quando ele chega na caverna, ele diz: eu quero morrer. Aí era, né, de Deus perguntar: você quer morrer? Por que você não ficou lá esperando para peitar a Jezabel braba, que só um siri na lata? Fica lá esperando aí. Aí ele corre para a caverna: eu não quero, para preservar a vida. Vai preservar. Mas chega na caverna: Senhor, eu quero a morte. Fica uma coisa meio que sem nexo, né? Parece a vida. E é o que nós vivemos, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha os mesmos sentimentos, a nossa mesma estrutura. Ele era da mesma forma. Os homens de Deus que nós lemos e admiramos nas Escrituras, era igual a nós, não tinha diferença. Pensavam, tinham as mesmas crises. E Paulo, ele escreve ao Corinto que tudo que foi escrito para exemplo, para deixar de exemplo para nós. Então vamos lá ver o exemplo do Elias. 1 Reis 19. Primeira Reis, capítulo 19. Olha só, verso 1, 1 Reis 19. Contou Acabe a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Jezabel envia um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e ainda mais, se eu amanhã, a esta hora, não fazer a tua vida o que fizestes a deles. E o que vendo, levantou-se Elias, né, sabendo disso, levantou-se e foi para conservar a vida. Foi e chegou-se a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu criado. Ele, porém, andou pelo deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, ou junípero, ou uma acácia. Pediu para si a morte, e disse: basta, tira, Senhor, a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e disse: levanta,
come, porque a viagem é longa, é muito longa. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Olha só, irmãos. Esse homem, ele, como eu tinha dito, o verso de número 3, quando ele fica sabendo das ameaças da mulher, da Jezabel, da mulher de Acabe, ele se levanta e foi embora para conservar, de medo de morrer. Só que acontecem algumas coisas aqui no texto que nós às vezes deixamos passar, salta aos nossos olhos. E, como eu já disse, nem sempre essas crises, elas vêm por crises ministeriais ou espirituais, mas são as nossas emoções, coisa que os crentes são propensos a fazer, a ignorar as emoções, porque nós atribuímos a tudo que passamos, assim, eu estou falando no geral, né, da cristandade, principalmente dos assembleanos, nós atribuímos ou a Deus ou ao diabo. Ou é Deus fazendo, ou é o diabo nos atrapalhando, sendo pedra de tropeço. Mas nunca ao que pensamos ou ao que deixamos de pensar. Então, olha só, não é uma crise espiritual, nem um fracasso ministerial. O que é aqui então? Vem de anseios que não se concretizaram. Elias aqui, irmãos, ele não está sofrendo de estresse físico, porque ele come uma comida, uma refeição, fez ele andar 40 dias. Então não tem estresse físico. Ele também não está sofrendo de falta de unção, porque há pouco atrás agora, ele faz descer fogo do céu, ele mata, morre pela oração dele, 850 profetas, desce fogo, irmão, num sacrifício que tinha água ao invés de lenha. Ele põe a lenha e manda encher de água. Então, falta de unção não é, irmão. Não tem como ele estar desanimado por crise espiritual ou ministerial. A terceira é que não é falta de fé. Ele estava sendo sustentado por corvos. Ele ora e Deus fecha o céu. Ele ora e Deus abre o céu. Então não é falta de fé. Então observa que não é estresse físico, não é uma crise de unção, não falta unção e não é falta de fé. O problema está aqui, no verso de número 4. Ele anda pelo deserto, o caminho de um dia, e se assenta debaixo de um zimbro, e pede para si a morte. Até aqui, ele não expressa o seu problema. Isso aqui é o que ele deseja, é o efeito, não é a causa. É como você tratar uma febre com dipirona. Ela vai tratar o efeito, não vai tratar a causa. Dipirona não vai curar a causa, só o efeito. Aí você está remediando, não está medicando. Medicando é quando você descobre o que é. E agora ele vai confessar o que é. Verso 4. Ele pede para si a morte,
e diz: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Mas aí você pode perguntar assim: mas irmão Sérgio, o que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos? Porque isso aqui conta os seus problemas, o problema real, o problema emocional que ele está sofrendo. Ele está se medindo, comparando com a geração passada. Pensa nisso, no problema que é isso. O problema da comparação. Eu não sou melhor. Eu não posso fazer. Por quê? Porque as expectativas em relação a outros, ao que ele está olhando, ele não consegue alcançar. E vocês querem saber que se uma coisa, uma palavra que eu acho que é diabólica, é a comparação. Eu faço porque o Reginaldo, né? Você tem que, olha, o Reginaldo faz, por que você não faz? Ou o fulano faz, e somos às vezes propensos a fazer isso dentro de casa, com os nossos filhos. O fulano não é assim, por quê, irmão? Porque somos indivíduos diferenciados. Deus não mede e não nos trata da mesma forma. Somos pessoas, indivíduos diferentes, com uma digital diferente, com uma identidade diferente, com uma vontade diferente. Nem o próprio Deus nos trata da mesma forma. Deus não nos mede, mas nós, seres humanos, tem essa mania de nos comparar, de fazer com que, de pensar, né, nas nossas frustrações emocionais, de comparar. Eu não vou porque o Luciano, né, está lá. Uau! Irmão, eu sou uma pessoa extremamente diferente dele, e o papel que ele faz é diferente, e o meu também. O problema é que colocaram na nossa mente que nós somos substituíveis, né? As pessoas, para humilhar, para maltratar o outro, eles espalharam que se você não fizer, outro vem no seu lugar. Não vem, irmão, porque ele nunca vai fazer da forma que você faz. Pergunta aí para esses filhos que estão sem pais, ou para esses pais que estão sem filhos: você aceita outro filho no seu lugar? Você aceita outro pai no seu lugar? No lugar do que você tinha? Quem vai aceitar? Ninguém aceita. Então, para com essa história que nós somos substituíveis. Pode mandar o Elismar embora da usina, que vem outro, pode fazer até melhor, mas igual ele não faz, porque Deus fez dele um indivíduo único, e o Senhor respeita isso. O Senhor respeita isso. E nós precisamos entender, olha o que esse homem, irmão, o que esse homem viveu, o que Deus fez na vida dele. E ele agora vai chegar: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor. Pode não ser melhor, irmão, mas também pior não é, e nem vai ser igual. Ele fez exatamente e passou por exatamente aquilo que Deus quer que ele passe e faça. Capítulo 5 de Lucas, aleluia, Jesus vai chegar na margem do lago de Genesare, ou o mar da Galileia. Está lá um montão de barco, pastor. Tinha mais de 400 barcos ali, segundo alguns rabinos. E aí você sabe o que acontece? Jesus vai para o barco de Pedro. Poderia ter barcos melhores? Claro que tinha, irmão. Tinha gente rico lá, tinha barco muito melhor do que o de Pedro.
Mas Jesus entrou no de Pedro. Tinha barco pior do que o de Pedro? Claro que tinha. Tinha barco igual ao de Pedro? Claro que também tinha. Mas Jesus escolheu o de Pedro. Vai ter gente, escuta isso, irmão, vai ter gente mais capacitada do que você para fazer o que você faz aqui? Claro que vai ter. Vai ter gente menos? Claro que vai ter. Vai ter gente com a capacidade igual à sua? Claro que tem. Mas se Jesus escolheu você, irmão, é você e pronto. Eu não tenho que ficar me comparando com essas crises, esse negócio. Eu não vou porque... Não, não é assim, irmão. Jesus entra e a explicação, olha, começa a pregar, aí fala para ele, afasta um pouco da margem. O problema é que o nosso barco só fica na terra. Esse é o problema. Está lá no texto, Lucas capítulo 5. Afasta um pouco da margem. A insistência, a segurança, né? A nossa zona de conforto é a terra, está seguro. Não, Jesus quer que você se afasta da terra. Se afasta da terra para quê? Para Jesus subir no seu barco e começar a ministrar na vida dos outros. Oh, glória! E aí, de repente, o barco de Pedro estava em alto mar. Oh, aleluia! E pegando peixes, irmão, pegando peixes. Por quê? Porque não houve uma comparação. Não parou ali para isso. Aí o problema, expectativas frustradas. Estava se medindo com a geração passada. Olha aí Provérbios 13, 12. Quem encontrar pode ler. Provérbios 13 e 12. Expectativas. Nós criamos sonhos e esperanças dentro de nós e ela demora. E quando ela demora, acontece o que, irmã? Enfraquece as nossas emoções. Desânimo, o desapego, né? Aí vem as respostas emocionais, o desencorajamento. Quantos de nós fizemos agora no início do ano? Fizemos um monte de propósito. Senhor, em 2023 eu vou arrasar. Eu vou ter que andar com uma toalhinha na cara igual Moisés, porque o fogo vai ser grande. Procura esse cidadão agora, para você ver. Ele está escondido, camuflado. Já deve ter pedido a morte para si 1 milhão de vezes. Aí a pergunta é: deveríamos estar esperando esses anseios? Muitos deles, foi Deus que prometeu ou foi eu que pensei? Eu que planejei e devido às circunstâncias não deu certo? Ou foi Deus que falou e está demorando? Eu devo estar esperando? Nós precisamos avaliar isso. Se são os nossos projetos, porque tem muita coisa, irmão, que vem até da nossa capacidade de poder receber aquilo que temos. Eu já conversei com irmãos que eles estavam desesperados por algo que ele não tinha condição de administrar. É como passa uma Dodge Ram ali, né, aquela bichona bonita. Rapaz, eu quero, irmão. Mas eu dou conta de manter? Não. Eu não dou conta. E aí eu vou ficar frustrado, me sentindo fracassado, porque o outro está andando de RAM e eu estou andando de Siena 1.0. Ô, irmão,
Não, sou satisfeito com o meu Siena, ele é uma bênção na minha vida. Aí eu tenho só uma bicicleta, irmão, que bênção que você tem essa bicicleta, que você não sabe quanto que custa um pneu, quanto que custa o imposto. Dá glória, porque nós vamos avançando, irmãos, avançando, porque como eu disse agora há pouco, se você olhar para a sua vida há um ano atrás, você já não é a mesma pessoa, não tem mais as mesmas coisas. Deus vai avançando e vai te prosperando e te iluminando, e você vai crescendo. Glória. Não mantenha esses pensamentos, esses sonhos em vão. A ambição a coisas altas. A ambição é um sentimento que nós precisamos dele, claro que nós precisamos, mas ele precisa de equilíbrio. Ele precisa de equilíbrio. Senão, você vai terminar como disse Jesus, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por quê, irmão? Porque a insatisfação com o que nós possuímos, a insatisfação com o que temos, faz às vezes, ou muitas vezes, que nós ambicionamos coisas que nós não temos condições de mantê-los, ou de possuí-los, de controlá-los. E aí, entramos por um caminho muito ruim. Olha só. Agora, esse homem aqui está pedindo a morte. Ele está tendo uma crise existencial. Um verso antes ele está fugindo e agora ele está pedindo. Por quê, irmão? Porque ele entra num período, o desânimo, ele tem um outro período perigoso, o isolamento. Olha o verso 3. Quando ele ouve, né, a história, a promessa da Jezabel, ele levanta e corre para preservar a sua vida. Aí ele chega a Bérseba, que pertence a Judá, e ali ele deixa o seu criado. Isolamento. Existe aquele isolamento para o bem, mas existe também aquele para o mal. E nós precisamos nos policiar sobre o qual deles nós estamos entrando. E nós precisamos observar também, irmãos, qual irmãos que às vezes está passando por isso, esse isolamento. Olha só, ele deixa o moço, ele deixa quem poderia conversar com ele, deixa quem poderia ajudá-lo. E aí a Bíblia diz, ele
porém andou pelo deserto o caminho de um dia. Agora ele está sozinho. E os seus pensamentos, sozinho, ele vai remoendo tudo aquilo. A decisão, qual é a decisão quando ele chega lá? Pedir a morte. Eu quero morrer. Porque nesse caminho, nesse isolamento, ele começa a se comparar. Porque nessas cavernas emocionais, irmãos, é que nós morremos. Que aí ele vai chegar na caverna. Eu não sou melhor, né? O anjo dá comida, ele anda, ele continua caminhando com a força daquela comida. E no verso 9, a Bíblia diz que ele entra numa caverna. As cavernas existenciais. Essas cavernas emocionais ou existenciais, elas carregam um senso de injustiça. Olha o verso 10. Deus pergunta. Entrou numa caverna onde pousou. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: o que você faz aí? O que você está fazendo aí? Pensa assim, uma pessoa, não numa caverna, mas em casa, com seus sentimentos remoendo, só coisas ruins. E Deus chega e pergunta: o que você está fazendo? As cavernas emocionais carregam um senso de justiça, de injustiça. A resposta, irmão. Ele responde: eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada dos teus profetas. Somente eu fiquei. Eu e eu. Só eu. Algumas traduções vai dizer: só eu fiquei. O que ele está fazendo aqui? Cobrando de Deus uma proteção especial. Eu sou o único. Só eu que faço. Lembra, eu falei que essas cavernas emocionais, onde quando escondemos da nossa realidade, aí elas trazem um senso de injustiça. Eu sou injustiçado, eu não mereço. O que estão fazendo comigo é isso, mano, que nós ficamos moendo dentro dessas cavernas. O que está fazendo comigo, o que ele está pedindo para Deus aqui? Proteção especial. Ele só enxergava ele mesmo. E por que ele só enxergava ele mesmo? Porque no verso 3, ele se desconecta dos outros. É ele que faz isso. Somos nós que nos afastamos. Aí você vai ler o capítulo 8 da carta aos Romanos, aí você vai observar que Deus não tem nada que aconteça nessa terra que faz com que Deus te abandone. Deus te abandone, mas por pouca coisa nós abandonamos a Deus. Por pouco. É bom ler, né, a carta aos Romanos, capítulo 8, abre aí, bem rapidinho, para mim terminar. Verso de número 32. Que diremos, pois? 8:32 de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós vamos, irmão, ditando em alto, né?
Quem tomará acusação, né? Se Deus quem nos justifica, quem nos condena, se é Cristo, quem nos separará do amor de Deus, a tribulação, a angústia, a perseguição e tal, e nós ficamos animados, e pá, não tem problema que faça Deus nos deixar, não tem pecado que faça Deus nos deixar, mas os problemas emocionais faz com que deixemos Ele. Aqui, esse homem desconecta do povo de Deus. Ele se afasta e começa, só tem eu. Não, se eu deixar de ser obreiro aqui, irmão, acabou. Eu deixar. Não, irmão. Ninguém, como eu já disse, ninguém vai fazer como você. Mas vai fazer, porque assim como Deus disse para Elias, não, meu filho, ainda tem 7.000 que não se dobraram, ainda tem 7.000 que não se entregaram, ainda eu tenho um povo, eu tenho. Deus sempre tem um povo, sempre tem alguém. Aleluia. Esse senso de justiça, né, que vem de comparação. Vamos ver, olha para vocês verem, nessas horas, que aí vem sempre as comparações, né? Vamos ver isso lá no Novo Testamento, João capítulo 21, verso 19, até o 22. É porque nós queremos ser tratados da mesma forma. Quando eu me sinto lesado, por isso é que nós comparamos. João 21, 19 a 22. Quem encontrar pode ler, por favor. Até o 22. Viu o senso de justiça? Quando eu me sinto lesado, mas Deus, espera aí, o Senhor está ministrando muito na vida do Elismar. E eu? Foi isso que Pedro fez. Jesus falou como que morte que ele ia morrer, como que ele ia glorificar a Deus, como que ele ia servir a Deus. E aí ele olha para João e fala, mas e ele? O que o Senhor tem separado para ele? Vai ser igual ao meu ou eu estou perdendo nessa história? Aí Jesus fala, o que você tem com isso? Cuida da sua vida, eu separei, o que é seu está aqui reservado. Agora o que é dele é dele. É isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado. O desânimo, o desencorajamento, ele vai trazer isso. O isolamento, e o isolamento, esse tipo de senso de injustiça. É eu pensar que eu estou sendo frustrado, que eu estou sendo roubado, que eu estou sendo mal visto, que eu estou sendo prejudicado por aquilo que Deus dá. Só que se eu estiver recebendo muito,
eu não questiono. Eu não vou falar, mas Senhor, o Elismar não tem. Eu não falo. Eu só, glória a Deus. Né? O senso de injustiça é só quando eu sinto lesado. Então são emoções, são resultados de emoções que precisa ser controlado. Essas cavernas emocionais que nós, às vezes nós entramos, ela precisa ser controlado. Nabucodonosor, ele tem um sonho. No sonho ele vê uma estátua. O que era de ouro na estátua? Só daqui para cima, certo? Só a cabeça. E aí, era Deus dizendo: você vai ser trocado, você vai dominar, você vai conquistar o mundo. Mas o ouro era só uma parte. Aí, ele manda fazer uma estátua. E a estátua era... Acabou? A estátua era de ouro puro. Toda ela. Qual que era a mensagem, irmão? No plano de Deus, era só a cabeça. No meu é eu inteiro. Eu vou ficar, vou ser eterno, vou permanecer. Não tem conversa. Então, essas reações, elas precisam ser controladas. Cuidado. Você pode ter feito muito para muita gente, mas vai chegar a nossa vez, porque nós somos iguais aos outros. Quer ver? Só para terminar. Deixa eu terminar aqui com Pedro. Deixa eu ver onde eu anotei. 1 Pedro 5:9. 1 Pedro 5:9. Não somos especiais. Todos passam pelos mesmos problemas. O problema é que nós nos desconectamos. Nós nos afastamos dos outros. Somos ovelha, irmãos. E ovelha tem que ficar todo mundo junto. Bode, cabrito, eu já fui pastor dos dois. Na fazenda, a gente criava os dois, criava era muito, era mais de 100. Então, as ovelhas, tudo que vai fazer é junto. E aqueles que se desconectavam, eram apanhados pelos lobos. Então vamos ter cuidado. Olha só, Deus, quando alimenta o Elias e diz para ele andar, Deus não diz para ele ir na caverna. Não fala para ele, ó, você vai andar 40 dias e aí você vai numa caverna lá na frente, vai entrar nela. Não, Deus não manda. Mas ele entra. Então Deus concordou? Não. Nem tudo que nós fazemos e está dando certo é porque Deus concorda. É porque Deus não te deixa sozinho. Mas Ele vai te perguntar. Vai chegar uma hora que Ele vai te perguntar: o que você está fazendo aí? Foi isso que eu mandei? Não, Senhor. Então saia e vem fazer o que eu te mandei fazer. Amém? Glória a Deus. Então vamos cuidar das nossas emoções. Não entrarmos, quando você perceber que você está entrando nas suas caverninhas emocionais,
Aí numa próxima oportunidade, se Deus quiser, e o pastor Salvador deixar, eu quero mostrar isso para vocês no Evangelho de Marcos. O perigo dessas cavernas no Evangelho de Marcos, em Gadara, quando Jesus chega em Gadara. Viver com os crentes que vivem no mundo dos mortos. Os crentes que estão lá, apagados. Mas eu tenho uma novidade para você que está assistindo ou que vai assistir isso ainda e que está passando por essa situação. Jesus vai chegar na sua terra arrasada e vai trazer vida e vida com abundância para a sua vida. Aleluia. Glória. Aleluia. E não vai vir, irmão, no vento, arrebentando pedra, como está escrito aqui. Pensa num vento, que eu não consigo nem pensar num vento que estourava pedra. Mas a Bíblia diz que veio no silêncio. Deus, ele vai vir, não precisa do extraordinário, né? Para chegar e nos animar, não. Basta ouvir a voz do Senhor, para que nós ficamos restaurados das nossas crises emocionais. Basta que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, para que sejamos sarados e animados novamente, em nome de Jesus. Deus abençoa. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa, né? Vim diretamente do céu para o nosso coração. Vamos colocar sobre os pés, já passei os avisos aos irmãos. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos orar para a senhora, pode vir aqui que nós vamos orar para a senhora agora, em nome de Jesus. A senhora está acreditando que vai ser curada, e Jesus é poderoso para curar. E nós vamos orar com fé, a senhora fé, né? Mas Jesus é poderoso, irmão. A mulher estava, o outro estava com 38 anos, foi? Ele não curou um com 38 anos? Esse aí tem mais de ano. Então o outro tinha 38, mais de... Não curou? Amém. Coisa boa, maravilha. Irmãos obreiros, vem cá, vamos orar pela irmã Lorde. Vocês acreditam em milagre ou não? Hã? Acredita, irmão? Você acredita em milagre? Existe milagre aí? Jesus faz? Se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros e ore por ele, ungindo com o óleo da unção, e Jesus curará o doente. Amém? O evangelista Monsejo, olha aqui. Oh, aleluia, aleluia. Vocês concordam, irmão, que o milagre vai acontecer agora? Se nós concordarmos na terra, o céu está concordando. Então ora aí. Deus poderoso. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós ministramos agora uma bênção sobre a vida da tua serva. Anda candarabaxéria. Deus, em nome de Jesus, que haja cura agora. Em nome de Jesus, todos os tecidos, tudo aquilo que está fora do lugar, seja restaurado agora para a glória do nome do Senhor. Todo ligamento, tudo aquilo toda infecção, sai agora em nome de Jesus. E os ligamentos voltem, os nervos voltem aos seus lugares. Que haja uma restauração completa para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós ministramos o milagre e a unção do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Amém. Glória a Deus.